Graças a Deus, que bom estarmos aqui. Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus? Estou me aprontando ainda aqui, né? Graças a Deus. Que bom, mais uma vez estamos nessa noite, desejosos por experimentar de Deus. O Senhor sempre corresponde às nossas expectativas. Onde Ele encontra um ambiente de fé, Ele age. Nunca duvide disso. Onde o Senhor encontra fome e sede, expectativa, desejo por sua presença, Ele vai se manifestar. Nós somos chamados de crentes. Somos filhos de Deus, mas somos crentes. Os crentes, eles creem na palavra de Deus. Eles creem no poder de Deus. E a palavra de Deus não é, muitas vezes, o que a teologia convencional tem demonstrado. Há uma diferença muito grande entre a palavra de Deus e a teologia. Gigante. Assim como o céu da terra. Está distante. E nós temos que discernir a palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada de a palavra da fé. É o que Paulo diz em Romanos 10, versículo 8. Ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então Paulo ensinava a palavra da fé. A palavra de Deus, que é a palavra da fé, ela é espírito e é vida. Ela produz vida porque ela é espiritual. Nós somos seres espirituais e nós podemos provar do poder espiritual que a palavra tem disponível para nós. Então, que nunca percamos o desejo pelas coisas de Deus, nunca percamos a empolgação, o fervor espiritual. O apóstolo Paulo nos recomenda a sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E alguém fervoroso, alguém cheio de fé, é perceptível. A fé, ela é visível. O fervor de alguém espiritual é visível. Eu sei que muitas vezes vem situações contrárias na nossa vida. Todos passamos por dificuldades, por situações adversas. Há fases difíceis que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. Mas Deus permanece o mesmo. Isso para mim me motiva, porque se eu confiar no Deus que é o mesmo, que é imutável, eu posso me alinhar com esse Deus. Eu posso me alinhar com essa palavra que não muda. Muitas vezes queremos que as coisas mudem, ou melhor colocando, muitas vezes nós não queremos mudar, estamos ali inconstantes, porque não estamos atentando para a imutabilidade da palavra. E se você olhar para Deus, a palavra sempre será uma só para você. Amém? Sempre será uma só para você. Que você fique firme, que você não desanime, que você não tenha medo. Eu nunca vi Jesus deixando de responder a alguém de maneira positiva. De maneira positiva. O positivismo da fé não é antibíblico. Não é antibíblico. Muitos querem se opor à fé positiva, mas não existe fé negativa. Da parte de Deus, não. Da parte do homem pode existir. Ele crer para o pior, ele ser levado pelo que ele vê, pelo que ele sente, ele ser levado por aquilo que as circunstâncias tentam impor na sua vida. O homem pode ser levado observando os movimentos e os acontecimentos, mas nós somos chamados para estarmos firmados na fé, estabelecidos na fé, firmados na fé. Estar firmado na fé, estar firmado naquilo que Deus diz. A fé é de Deus. Amém? Nós somos chamados para agirmos e manifestarmos a fé de Deus. É o que fala em Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesus falou para Pedro: tende a fé de Deus. Eu sei que as versões que nós conhecemos diz: tende a fé em Deus. É Marcos 11, 22. Tende a fé em Deus. Eu sei que, na verdade, não fará uma diferença absurda em dizer tende fé em Deus ou tende a fé de Deus, embora a gente saiba que no original o sentido mais real é tende a fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus. E na sequência, no versículo 23, Jesus vai ensinar como é que nós temos a fé de Deus. Amém? Ter a fé de Deus é simplesmente agir como Deus.
Você foi chamado para agir como Deus. Irmão, que presunção é essa? Que ufania é essa? Nós somos chamados para imitar a Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deixa eu desligar esse tablet aqui para não me atrapalhar. Por enquanto, né? Quando eu for ler a Bíblia aqui, eu posso abrir. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E lá eu sei que está falando sobre andar em amor e tal. E no amor temos que imitar o Senhor, mas também na fé. Porque Deus é um Deus de fé. Que é outra afirmação que escandaliza muita gente. Irmão, Deus não é um Deus de fé. Porque para Deus ser um Deus de fé, Ele deveria crer em algo maior do que Ele, para que Ele pudesse ter fé. Deus tem fé em quê? Deus tem fé em algo maior do que Ele? Não, irmão. Deus tem fé em si mesmo. Paulo fala em Hebreus 6, versículo 18, se não me engano. E quando o Senhor não tinha por quem jurar, maior do que Ele, jurou por si mesmo. E acabou essa história, meu irmão. Olha aí. Veio o 17 para a gente confirmar aí. Acho que eu errei por um versículo ou dois, não sei. Por isso, como Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Ele se interpôs como juramento. Por quê? Porque não tinha por quem jurar maior do que Ele. Vamos na sequência aí. Não era o propósito ler essa passagem, mas tudo bem. Para que mediante as coisas imutáveis. Quais são as coisas imutáveis? A palavra de Deus e a promessa de Deus, né? Nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Versículo 19. A qual temos por âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o céu. Coloca o 17 mais uma vez, Davi, por favor. Vê o 16 agora. Isso. Então, ele fala aqui, ó, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de toda garantia, para eles é o fim de toda contenda. E ele vai dizer que Deus se interpôs como juramento, né, no versículo 17. Amém? Então Deus, ele jurou por si mesmo, ele se colocou, se interpôs como juramento. Amém? Deixa eu ver só uma coisa aqui a mais. Espera aí. Louvado seja Deus. É complicado, né? Versículo 13, bota lá. Está mais claro e mais objetivo. Versículo 13, 6:13 da visão. Pois como Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Pronto. Era só ler esse versículo que os demais não precisavam nem ler, né? Mas tudo bem, como é tudo na hora aqui, então a gente vai seguindo o Espírito. Então essa afirmação de que Deus não tem fé, ele tem fé em si mesmo. Qual o problema? Ele não tem fé, então ele não tem todo o poder. Se é errado falar que ele é um Deus de fé, que ele tem fé, é errado falar que ele tem todo o poder. Amém, irmãos? E em Marcos 11, 23, se você abrir lá, Jesus mostra como é ter a fé de Deus. E ele fala assim, olha, é o seguinte, Pedro ficou impressionado porque Jesus amaldiçoou a figueira. Aquela figueira que não dava fruto, aquela figueira que estava funcionando fora do ciclo normal da natureza, porque aquela figueira tinha folha, e a figueira, quando tem folha, tem que ter fruto. Aí Jesus estava com fome, quis comer. Quando viu de longe a figueira, ele foi lá ver se porventura acharia algum fruto. Só que chegando lá, com fome, querendo comer, vê a figueira com folha, não tinha fruto. Por quê? Porque não era tempo de figo. A pergunta é, se não era tempo de figo, por que estava com folha? Então funcionava de uma maneira aberrativa aquela figueira. O Senhor vai e amaldiçoa aquela figueira, porque ela não estava dando fruto, e não era tempo de figo, e se não era tempo de figo, não era para estar com folha, mas estava com folha fora do período, então ele amaldiçoou a figueira. E aí os discípulos falaram, Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou. Aí ele fala no verso 22, repetindo aqui, tem de fé em Deus. Interessante, né? Parece que eles estavam impressionados com o que Jesus Cristo fez. Mas Jesus aproveita a oportunidade para dizer, olha, tenha fé em Deus, rapaz. Ou tenha fé de Deus. Não fique só olhando para mim, achando que eu fiz uma coisa assim, extraordinária, e que ninguém mais pode fazer. Eu sei que você, crente, às vezes fica escandalizado com isso. A teologia não aguenta ouvir isso não, irmão. A teologia não aguenta ouvir isso não.
Jesus disse, olha, tenha fé em Deus. Era como se eu falasse, Senhor, a figueira, uau, amaldiçoou, o Senhor amaldiçoou e secou. Disse, tenha fé em Deus. Não olha só para mim, você pode fazer a mesma coisa. Tenha a fé de Deus. Por quê? Versículo 24. Porque em verdade, irmãos, foi Jesus que disse. 23 tem a visão. Jesus disse, e ele não pediu licença a nenhum teólogo para falar o que ele falou. Eu amo dizer essa frase. Talvez fosse hoje, ele tivesse sido perseguido, fosse perseguido e morto, pelos que dizem defender a palavra de Deus. Porque em verdade vos afirmo, é uma afirmação, outra versão diz, em verdade vos digo, é uma ênfase na verdade, que se há alguém aqui essa noite, ele não diz o teólogo, o pastor, os apóstolos do primeiro século, ele não diz isso. Porque não só os apóstolos operavam milagres em nome de Jesus. Tinha lá um clandestino operando, que os discípulos queriam pará-lo. Senhor, vimos um homem expulsando demônio em teu nome, quer que vá lá e paremos eles? Gente, calma. Quem não é contra mim já é por mim. Então quem crê, irmão, quem crê, pode ser teólogo ou não, pastor ou não, eu prefiro oração de um crente do que alguém que tem todas as credenciais eclesiásticas e não crê em nada, como eu estou acostumado a ver. Muita gente disse crer, mas na hora do vamos ver, não é bem assim. Muitos falam que creem, mas eles creem o quê? Nos mapas. Olha como os mapas, são lindos os mapas na Bíblia, olha que coisa linda. Crê no índice. O infeliz crê no índice, né? Na genealogia, acha linda a genealogia. Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano. Mas na hora de você crer, num caso como esse aqui, que é uma coisa objetiva, que é a operação da fé, e aqui o Senhor mostra como a fé, ela funciona. A nossa fé tem que funcionar. Você ser cheio de fé e não funcionar com a fé não adianta. Ou dizer que tem fé. Tem que praticar a fé, tem que evidenciar esta fé. E ele fala, em verdade vos digo, se alguém disser, irmão, foi Jesus quem disse isso, eu me apaixono por essa afirmação. Se fosse eu, qualquer um podia duvidar. Mas ele disse, se alguém disser, o que me dá a entender que a fé é algo inerente ao espírito humano. O homem, o espírito humano, ele possui fé. Esse alguém aqui não é um cristão salvo, cheio do Espírito Santo. Para começar a história, ele fala se alguém que crê nele, um crente, alguém que crê. Se alguém disser, eu vou entrar em polêmica por enquanto não, depois a gente vai entrar, porque a polêmica seria com os de casa, né? Mas eu não vou dizer agora não. Mas ele fala de alguém. Eu sei que a gente tem mania de falar, Deus deu fé a cada um, ok. Medida de fé. Aquela medida de fé ali é para você desenvolver o seu ministério. Você só pode ir até o nível que Deus repartiu com você para você ir. Você não pode pensar além do que convém. Amém? Ele vai mostrar isso na sequência. Ali é mais ou menos relacionado ao dom que Deus te deu. Eu não posso crer para ser pastor de 1 milhão com essa ufania, esse exagero que muitos têm por aí, que Deus me deu para ser pastor de 100. Apenas um exemplo. Eu sei que eu vou ser pastor demais. Mas eu só posso crer no limite que Deus colocou que eu fosse, no meu ministério. Isso é outra coisa. Aqui ele está mostrando que se alguém disser este monte, e este monte é uma forma de se referir, e é assim como os judeus se portavam, com os problemas, com as circunstâncias, né? Eu sei que ali havia um monte real, esse é um pronome demonstrativo, este monte, mas de fato isso é uma forma figurativa de mostrar que qualquer situação que lhe afrontar, que vier contra você, você pode falar com este monte. Eu estou falando essas provocações porque eu sei que está sendo gravado. E essa mensagem vai para o YouTube. Tá certo? Então, tudo que eu falo aqui, eu estou falando com muita responsabilidade e muito cuidado. Com muito fundamento. Tá certo? Eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, e se qualquer teólogo estiver assistindo e quiser conversar comigo, pode vir. O que eu creio, eu sei explicar. O que eu creio, eu sei explicar. Vamos lá. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, irmãos, os caras têm ódio dessa mensagem. Eles têm ódio, eles arranjam os dentes.
Vem você com essa conversa de fé positiva. Isso é fé mesmo. A fé é positiva. Você pode lançar problemas da sua vida pela fé. Como é que a fé faz? Como é que é a fé de Deus? É simples. Quando você crê e fala. Essa é a fé de Deus. Foi assim que Ele criou tudo. Foi assim que Ele criou tudo. Gênesis 1 disse: Deus haja luz e houve. E disse: Deus haja e houve. Deus crê, fala e acontece. E Ele não fala o problema quando Ele vê o problema. Ele viu que havia um caos na terra. É o que a Bíblia diz. A terra estava sem forma e vazia. Havia um caos. Mas Deus não falou, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ai eu mesmo, o que é que eu vou fazer agora? Está um caos. Ele não ficou ali articulando ou conversando, né, com um problema. Não, ele disse: haja luz. É simples assim. Estava lá o caos, ele disse: e agora? E agora, meu Deus, está difícil, que dificuldade. E agora, que tragédia, que caos. Não, ele disse: haja luz. E houve luz. Amém? Essa é a fé de Deus em toda a Bíblia. Deus crê e fala. Crê em quê? Crê em si mesmo. Não há ninguém superior a ele. Ele crê em si mesmo e fala. E há vários exemplos desse fenômeno, de como uma fé liberada através da palavra, a palavra liberada pela fé, pode ser a mesma coisa também, cria todas as coisas. E o Senhor diz: você quer remover os problemas? Quer remover o monte? É simples. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se falar o que diz, assim será com ele. Como a fé funciona? Quando você crê com o seu coração e quando você fala com a sua boca. É o coração cheio de fé. E como é que meu coração fica cheio de fé? Quando ele está cheio da palavra. Amém? O coração na Bíblia é o espírito humano, irmãos. O coração na Bíblia é espírito. Então, crer com o seu coração é você crer com o seu espírito. E espírito está ligado ao fato, à verdade, não aos sentimentos. A fé é espiritual, eu sempre falo isso. A palavra é espírito, Deus é espírito. E nós somos guiados pelo Espírito, somos chamados a andar no Espírito, independente do que vemos ou sentimos. Então, crer com o coração é você crer e agir movido por uma convicção do Espírito. Do Espírito. Não dos sentimentos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que andamos por fé e não pelo que nós vemos. É não ser movido pelo que você vê, pelo que você sente, mas ser movido por uma convicção do coração. É a palavra está perto de mim, na minha boca e no meu. Olha só o que nós estamos aqui em Romanos 10, 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração, no teu espírito. Ela está na tua boca e no teu coração. Se você confessar com a sua boca Jesus como o Senhor, e crer no seu coração que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Veja que a salvação, que é o bem mais precioso que o cristão pode receber, é recebida quando nós cremos com o nosso coração e nós confessamos. A nossa fé é liberada quando nós falamos, mas primeiro você crê com o coração. Amém? E para crer com o coração, eles têm que estar cheio da palavra de Deus. Quanto mais a palavra você tem, mais seu coração está cheio de fé. É tanto que a Bíblia diz que a fé vem como? Pelo ouvir. Romanos 10, 17. De modo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Essa versão diz: a fé vem pela pregação. Irmãos, eu também gosto dessa versão. Porque a pregação da fé libera a fé. A fé vem pela pregação. Quando você escuta um pregador que prega a fé chega. Porque você vai estar ouvindo fé. A pregação da fé faz você ouvir fé. E quando você ouve fé, você tem fé. Seu coração fica cheio de fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo, que é a palavra da fé, a palavra de Deus, produz fé no coração. E nós temos que aprender a receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus. Quando recebemos a palavra de Deus e quando ouvimos com fé, e essa é uma forma também de ouvir com fé,
É você meditar na palavra, você ler a palavra, você ouvir alguém pregar a palavra. É importante não só o que você ouve, que deve ser a palavra de Deus, mas a maneira como você ouve. Devemos nos abrir para a palavra de Deus, não resisti-la, mas ao contrário, resistir às palavras contrárias, inspiradas pelo diabo, que muitas vezes chegam até nós pelo noticiário, por amigos, por parentes, gente que a gente ama. Às vezes o diabo influencia aquela pessoa. Eu não estou falando, irmãos, que a pessoa está endemoniada, não. Mas aquela pessoa pode ser influenciada, ou ali imediatamente pelo diabo, há essa possibilidade, mas geralmente é porque ela está exercitada na incredulidade. Então o seu modus operandi, a sua forma de vida, o seu estilo de vida é sempre de incredulidade. Então vai colocar você para baixo. Não tenha cuidado. Olha, o diabo está solto. Olha, os ladrões estão na rua aí, tenha cuidado. Você é movido pelo medo. E você começa a agir movido por este medo. Mas nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Estarmos abertos para a palavra e resistirmos àquilo que não é a palavra de Deus. É tanto que a atitude como nós recebemos a palavra determina como esta palavra opera em nós. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo estava feliz por aquela igreja, dando graças por aquela igreja. Irmão, tem gente que você se lembra e você dá graças. Sabe quando você lembra de alguém que ama o Senhor, que é uma bênção? E você fala, Pai, obrigado por aquele irmão existir. Tem outros que você pensa, chega a dar uma tristeza. Mas Paulo fala, olha, nós temos outra razão para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, ele dá essa ênfase, acolhestes não como palavra de homens, mas como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando, porque a palavra opera, irmão. Ela opera com eficácia. Paulo disse que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela é algo que está em movimento. Ela é eficaz porque ela é precisa, ela realiza o propósito para o qual foi enviada. E Paulo diz, a qual está operando eficazmente em vós os que? E se não crê? Aí tem gente que não crê em nada. Tem gente que não crê em nada e fala assim, porque não acontece comigo? Não crê? A maioria das vezes é porque não crê. Mas Paulo diz, vocês ouviram a palavra de nós somos seres relativos, homens, mas vocês não julgaram a mensagem pela capa, vocês acolheram, eles aprenderam a receber a palavra de Deus. Vocês ouviram de nós, mas ela é de Deus. E esta palavra de Deus está operando eficazmente em vós, os que credes. Jesus disse, irmão, tende a fé de Deus. Como é que é ter a fé de Deus? Eu sei que a essência da fé de Deus nós possuímos porque nós cremos. Temos a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus produz a fé no coração, a fé de Deus no coração. Mas ele está ensinando Jesus está ensinando em Marcos 11 a nós agirmos como Deus, imitarmos Deus, em como a fé funciona. E ele diz, porque em verdade eu vos digo, se alguém disser este monte, ergue e lance no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então a fé funciona quando você crê com o seu coração e quando você fala com a sua boca. E o seu coração está cheio de fé quando? Quando você ouve a palavra de Deus. Quanto mais você recebe a palavra de Deus, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. A palavra de Deus é a influência de Deus. A gente fala de forma diferente para que também as pessoas recebam mais. Quanto mais você escuta opiniões das pessoas, noticiário, jornal, pessoas que não creem em Deus e querem sempre dar opinião na sua vida,
Amado, cuidado com a influência. Ah, mas é legal, mas pode influenciar você para o mau caminho. Ah, mas eu gosto muito daquele irmão, daquela irmã, não sei o quê. É gente boa. Mas não deixe que a influência daquela pessoa ofusque a fé do seu coração. Nós estamos aqui, irmãos, no mundo nadando contra a maré. Eu sempre falo que nós somos minoria. Ok? A minoria é a da fé. A minoria é a que crê. A minoria é a que prova milagres. A minoria é que vê as manifestações de Deus. Geralmente a fé não está com a maioria. Até no meio da igreja mesmo. Não estou falando que nós aqui do caminho da fé, somente nós somos. Não, não é isso. Mas no corpo de Cristo, no geral, geralmente é a minoria que crê no poder de Deus. Muitos trabalham para negar o poder de Deus. Falam que amam o Senhor, mas negam o poder, negam os dons, com desculpas amarelas, com argumentos sem futuro. Por quê? Porque não querem abraçar a simplicidade da palavra. Eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo ouvir a palavra de Deus. Ao ler a palavra de Deus, eu não fico confundido. Mas se entregar a minha mente para a gestão de terceiros, eu sei que eu vou ser confundido, eu sei que eu vou perder a minha fé. É o que muitos fazem. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos o Espírito Santo. Somos chamados a viver pela fé, a andar no fervor do Espírito, a crescer dia após dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu não sei como é que alguém conhece Jesus e não crê. Irmão, quanto mais você conhecer Jesus, mais o fogo vai arder no seu coração. Mais fé você vai ter. Mais disposição, mais coragem, mais perseverança. Quanto mais você conhece a Deus, as dúvidas desaparecem. Porque se você não conhecer a Deus, você só vai ter pergunta, nunca vai ter resposta. Mas se você conhece ao Senhor, as dúvidas vão caindo por terra. Pode ter coisas que você não sabe nem explicar. Explicar ou contra-argumentar aquele pensamento contrário que vem contra você. Mas dentro de você, você sabe que seguir a Cristo é o caminho a ser desenvolvido. Eu lembro de Jesus quando ele estava no monte, desceu de lá, da transfiguração, e após aquela manifestação poderosa, os discípulos perguntaram a ele: Senhor, mas por que está escrito que Moisés, ou melhor, Elias deveria vir primeiro, antes da sua manifestação? Por que está escrito? Eu acho que era uma dúvida que eles tinham no coração deles. Realmente, esse homem é glorioso, ele é poderoso, ele faz milagres. E muitos não creram em Jesus por questões, inclusive questões como essa, porque estava escrito na lei que antes do Messias se manifestar, Elias deveria ter vindo antes dele. Mas só que os discípulos, observando em Jesus que aquelas verdades que ele ministrava, que ninguém falava como ele, que os milagres que ele operava, que a forma como ele se portava, o amor que ele tinha, cuidado, tem como esse homem ser um farsante. Continuaram seguindo ele. Mas depois da manifestação lá no monte, a transfiguração, eles perguntaram a Jesus, e eu acho que era uma questão que estava no coração deles. Diz que Elias tem que vir primeiro. Quer dizer, aquela pedra de tropeço, digamos assim, foi um motivo pelo qual muitos não seguiram Jesus. Sabe aquela pessoa que não entende as coisas, às vezes, não tem revelação da palavra, e quando escuta alguém falar a palavra de forma espiritual, não, claro, não fora do que está escrito, logicamente, mas traz a revelação do que está escrito, porque tem que ter olhos para enxergar a Bíblia. E Paulo usou muito dessa forma de explicar a palavra, quando ele fala sobre o sábado, lá em Hebreus 4, e mais passagens, em Gálatas 4 também, quando ele faz aquela retrospectiva ali da vida de Abraão, para mostrar como Abraão, Sara e Agar, a escrava, né? Sara livre, representavam a lei e a graça, as alianças, etc. Então Paulo traz revelações espirituais de fatos históricos. Não vamos entrar nisso agora, para não trazer muita informação. Mas o fato é que muitas pessoas percebem algo de Deus,
na ministração, na palavra, mas por causa de um ponto que não entende, quer abandonar o Senhor. Ah, mas a Bíblia fala que Deus cura, mas por que fulano morreu? Não sei por que ele morreu. Eu sei o que a palavra diz. Saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei minha salvação. Então, muitos, por não entenderem certos acontecimentos, dizem, não pode ser verdade. Essa mensagem da fé não pode ser verdade, porque aconteceu isso com fulano, aquilo com Beltrano. Os discípulos passaram por isso. Senhor, mas está escrito que Elias tem que vir. Aí o Senhor vai e diz, não, Elias já veio. E fizeram com ele tudo quanto queria. Aí eles entenderam que ele se referia a João Batista. Tiveram o entendimento correto. Nós não podemos parar, amado, porque não temos todo o conhecimento. Mas quando você começa a buscar a Deus, de verdade, você começa a entender as coisas espirituais. Você é atraído pela presença dEle. Você é motivado a não desistir. Eu duvido você buscar o Senhor em oração, louvar ao Senhor, e às vezes demanda realmente coragem, expõe-te, coragem. É como o Senhor falou para Josué, tenha bom ânimo, dispõe-te. Tenha coragem, seja forte, seja corajoso. Às vezes tem que quebrar o pau mesmo, entendeu? É botar um louvor, começar a cantar, a orar, dançar, você entendeu? Provocar as coisas. Isso é fé, isso é fé. Fé é você determinar a orar. Fé é você determinar a louvar a Deus sem vontade nenhuma. É no seco. Não há aqui um grupo de música me movendo a adorar a Deus com mais facilidade, e eu estou me sentindo muito mal, apenas um exemplo, mas eu sei, dentro de mim eu sei, aí essa é a fé do Espírito, isso é crer com o coração. Crer com o coração é você crer e agir movido por uma convicção na verdade, não movido por um sentimento, é você movido pelo que você sabe, e não pelo que você sente, que o que você sente vai contrariar, a maioria das vezes, o que você sabe. Tá certo? Isso é fato. Não espere essa facilidade. Não espere arrepios quando for orar. Não espere, ai, tenho vontade de orar, meu Deus, ai, eu não consigo, eu tenho que correr para o quarto agora, eu estou tão cheio. Ai, meu Deus, chega. E fecha a porta e aqui eu posso orar com liberdade. Não é assim, gente. Não é assim. Você vai ter que lidar com a sua carne. Carne é carne, não se converte. Paulo falou, eu esmurro meu corpo. Irmãos, eu quebro o pau. Eu esmurro meu corpo, tem que levar pau. É a linguagem mais objetiva que Paulo... Eu esmurro, eu reduzo a servidão. 1 Coríntios 9, verso 24. Mas eu esmurro meu corpo e o reduzo a servidão. Eu levo ele para o sacrifício, meu irmão. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não, 24, é o 27, né? 1 Coríntios 9, 27. 24 começa a desenvolver o atleta, tudo se domina e tal. Mas ele fala no desfecho, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Então você vai ter que dominar seu corpo, dominar a sua vontade, entender. Irmãos, quando a palavra fala sobre o culto racional é justamente isso, é você saber o que faz sentido, o que é verdade. Entendeu? Esse é o culto racional. É o que Paulo fala em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, olha só, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que vivo? Porque você está vivo. O corpo velho está, a carne velha está viva, meu amigo. Você não morreu não. Você não morreu ainda, não partiu para a glória. Enquanto estiver aqui no corpo, o seu corpo vai estar vivo. É vivo, você que apresenta. Santo, por quê? Porque é algo sagrado. A atitude é sagrada. E ele diz, é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é um culto racional, e você diz, rapaz, faz sentido. Porque uma coisa é o que você sente diante de um problema, outra coisa é o que a palavra diz, o que você sabe. Você pode estar ali cabisbaixo, abatido, fraco às vezes ali fisicamente, mas você pergunta, o que é que Deus quer que eu faça diante
de uma situação como essa? É que eu permaneça abatido? É que eu me renda às circunstâncias? É que eu fique prostrado? É isso que Deus quer de mim? Pergunte. O Espírito vai falar com você. A resposta que você tem é a palavra falando com você. A gente fica procurando manifestações espetaculares. Queremos que Deus apareça aqui. Oh, meu filho, eu apareci para ti, o que tu queres. Não, não vai ser assim. Mas a palavra fala com você. É tanto que quando o povo judeu era orientado a meditar na palavra o tempo todo, ele disse, quando você acordar, vai falar contigo. Em Provérbios diz isso. Quando você andar, a palavra vai falar com você. Porque o mandamento é luz, é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Então, quando você está cheio da palavra, é impossível que a palavra não te guie. É impossível que a palavra não fale com você. E quando você ouvir a palavra, e você pode se fazer essa pergunta, ok? Vem para cá, miserável, ouvir a palavra. Não, os caras passou tirando onda ali, venha para cá, ouvir a palavra. YouTube, desculpa aí, tá? Mas se converte por bem ou por mal aqui, não tem conversa não. Gente, vai falar com você a palavra. Então você vai agir pelo que você sabe. O que é que eu sei? Eu não posso me render. E aí, dominar o corpo para buscar a Deus, orar, ler, louvar a Deus. Coloca um louvor para você ver. Irmãos, a gente começa a experimentar uma manifestação de Deus. As coisas começam a mudar. Aí você fala, como é que eu estava tão mal, como é que eu estava tão preocupado com tal situação, com tal circunstância que veio contra mim? Como é que eu estava naquele estado, meu Deus, e agora eu estou tão bem? Como é que eu quis parar por causa daquilo? Por quê? Porque a palavra está agindo. Ela está libertando. A palavra opera, meu irmão. Ela traz liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará. Pergunta o teólogo o que é isso. Liberta de quê? Não, liberta do inferno. É verdade, amém. Liberta do inferno. A salvação vem pela palavra. Mas de mais o quê? Aí começa a faltar chão. Mas a palavra liberta. Liberta do medo, da ansiedade, da enfermidade. Amém? Da miséria. Miséria não é de Deus, irmão. Miséria é maldição. Quem achar que miséria é bênção, fica com essa bênção para você. Eu não quero miséria. É maldição. Até os que são contra a mensagem da fé e da prosperidade bíblica, não é essa ostentação que muitos estão pregando por aí para extrair do povo, extorquir das pessoas, fazendo do culto um show do milhão, uma manifestação de cassino evangélico. Não é isso não. Aqui você não vai ver essa palhaçada não. Mas a prosperidade bíblica, até os que são contra querem prosperar. Por quê? Porque prosperar, irmãos, crescer, multiplicar é de Deus. Deus não tira de você, Ele dá, Ele acrescenta. Amém? Então nós temos que aprender a funcionar, conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, sendo influenciado pela palavra de Deus. Nós podemos sim viver numa dimensão sobrenatural, viver no nível de fé mais elevado, ter reações positivas diante de situações difíceis. E tem situações, irmãos, que são difíceis, mas porque nós temos uma atitude positiva, não permanecemos nela durante muito tempo. Isso é fato. Não ficaremos nela durante muito tempo. Isaías 57, coloca aí, Davizão. Isaías 57, 10. Na tua longa viagem te cansas. Olha só. Eu acho que é 57, 10. Coloca aí. Isaías. Diz assim, ó. Na tua longa viagem. Não é não? É 10. Isso.
Na tua longa viagem te cansas. O cansaço é um fato. É um fato. A fé não nega os fatos, mas a fé vence os fatos. A fé não nega a realidade natural, mas a fé vence a realidade natural mediante uma realidade muito mais poderosa, que é a realidade espiritual. E ele diz: te cansas, mas não dizes. Fala comigo, não dizes. Diga ao seu vizinho: cuidado com o que você diz. Assim? Cuidado com o que você diz. Em Provérbios diz que em todo o trabalho há proveito, mas meras palavras levam à penúria. Em todo trabalho há proveito. Sabe quando você faz uma coisa boa e alguém fala: não vai dar certo não, vai dar errado, pelo amor de Deus, isso não presta não, não sei o quê. Tem outros que vêm: não, vai dar certo, vamos lá, vamos em frente, né? Em todo trabalho há proveito. Meras palavras levam à perdição, levam à penúria, destrói tudo. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes: é em vão. Você não diz que é em vão. Aí ele diz: achas o que buscas, por isso não desfaleces. Palavras de medo, palavras de incredulidade, vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar o seu futuro. O seu futuro está na sua boca. Quando você crê no que Deus diz e aprende a liberar a sua fé, coisas começam a acontecer. Deus procura fé. Deus procura fé. E quando ele encontra alguém, e quando eu falo que ele procura fé, é como eu estou aqui mostrando para vocês. A fé é você agir sem sentir. É muito bom quando estamos com vontade de orar, é maravilhoso, mas quando não estamos, temos que orar. Nós agimos pelo aquilo que sabemos, não pelo que estamos sentindo. Então você começa a agir pela fé, e nós temos que aprender a andar pela fé, irmão. Isso é maturidade. Querer cultuar a Deus quando tem vontade: estou a fim de ir para a igreja, eu vou. Isso é legal, mas não é postura de gente madura, não. Maturidade é você vir quando está sem vontade. Porque você sabe, o Senhor me disse para estar junto com os irmãos. Apenas um exemplo. Então você agir quando você não tem vontade, mas agindo apenas movido pelo que Deus diz, isso agrada ao coração de Deus. A fé agrada a Deus. Geralmente quando você não sente, quando você não vê, que você age em fé e Deus se alegra. Lembra de Jesus com Tomé? Ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá, não acreditou. Aí foram falar para Tomé, que tinham visto o mestre. Ele falou: se eu não vir o sinal dos cravos, não vir o buraco da lança, e ele não colocar meu dedo, de modo algum acreditarei. Ele estabeleceu que não ia crer se não visse. Aí, dias depois, o Senhor aparece e repreende Tomé. Ele diz: paz seja convosco. Tudo bem, gente? A paz do Senhor para todos. Aí chama Tomé: vem cá, Tomé. Põe aqui o dedo, miserável, aqui, ó. Olha aqui o sinal das... Não seja incrédulo, seja crente. Imagina Cristo olhando para você aí, que só se alegra quando tudo está bem. E quando a bênção se manifesta, faz uma festa. Eu quero fazer o culto da vitória. Eu quero fazer o culto de ação de graças. Só se alegrou porque viu. Irmãos, viver na fé, deixa eu colocar aqui de uma maneira legal, é você viver o futuro no presente. É você viver a sensação de convicção que você vai provar no futuro, quando aquilo se manifestar, a mesma sensação no presente. É você provar hoje as sensações, as alegrias que você vai ter quando aquilo se manifestar. De fato, a fé toma posse antes de ver. Isso é fé, porque fé, de acordo com Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam. Porque estou esperando? Porque não chegou até mim, por isso que eu espero. E de fatos que eu não vejo. A fé está ligada ao que você não vê. A fé bíblica e o agir em fé é ligado diretamente ao que você não está vendo.
O que você vê já chegou, o que você recebeu já está com você. Eu estou crendo por um telefone. Aleluia, Senhor. Eu estou sem telefone nenhum, exemplo. Estou crendo por telefone. Um exemplo básico aqui, de um bem material. Chegou o telefone. Para que eu vou usar minha fé para esse telefone, mas se chegou até mim? Eu vou usar mais minha fé porque já estou de posse dele. Já se manifestou fisicamente. Mas a fé, ela toma posse do invisível. Como se fosse um fato, que de fato é um fato invisível, que vai se manifestar posteriormente. E é o que a Bíblia diz. Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção de coisas que eu espero e fatos que eu não vejo. Mas são coisas e são fatos, são realidades. Eu tomo posse. Aí Jesus aparece para Tomé e fala: vem cá, não seja incrédulo, seja crente, porque o crente, segundo Jesus, padrão de Deus, é aquele que crê no que não vê. Aí Tomé faz: ó Senhor Deus meu, ó meu Deus e meu Pai, todo quebrantado. Aí você fala: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Quem é o bem-aventurado? O mais que feliz é o que não viu e crê. Esse é um padrão bíblico para a fé. É quando você não vê e você fala: Deus não disse? É real. Deus diz, é real. Pode não ser ainda aqui, no mundo físico, mas é uma realidade invisível e espiritual estabelecida em Cristo Jesus. É isso que a fé é. Quando Cristo fala: olha, se você falar para esse monte, ergue-te e lance no mar, se você falar com os problemas que eles vão desaparecer, é porque em Deus há solução. O que você vive agora no presente não é o fim, é algo momentâneo. Aquilo vai passar, ou aquilo tem que passar. Agora você pode não confiar em Deus e fazer uma viagem de 40 anos, passar 40 anos num problema quando podia passar 10 dias. Porque a fé em Deus transforma anos em dias. Pessoas que não enfrentam os problemas com a palavra, crendo naquilo que Deus diz, elas vão passar mais tempo presas naquela situação. Enquanto alguém que crê em Deus, que se alegra, que tem em Deus a razão da sua alegria, e confia em Deus para a mudança dos acontecimentos, vai passar bem menos tempo, numa fase. Inclusive aquele período ali, será um período de amadurecimento, de crescimento, de experiência com Deus. O indivíduo transforma aquele momento que teoricamente seria difícil, em um tempo de crescimento, na perseverança, na comunhão, na coragem, na disposição, na maturidade. Por quê? A perseverança tem que ter ação completa. Então o cara perseverante é o cara que não desiste. É alguém que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, e ao invés de falar dificuldades, problemas, dispor medo, dúvidas, e ser alguém acuado nas circunstâncias, é alguém de coragem. É alguém que usa a palavra de Deus para confrontar as circunstâncias e as realidades naturais. Porque a palavra de Deus, amados, ela é uma palavra que manifesta a realidade espiritual no mundo físico. Amém? Paulo diz: coisas que se esperam e fatos que não se veem. Você não está vendo, mas é um fato. E esse fato está estabelecido aonde? Na palavra. Se a palavra diz, aquilo é, a palavra cria a realidade. Se a palavra fala que você é abençoado, acabou, meu irmão, você é abençoado. Você é abençoado. É melhor você crer que você é abençoado do que você passar a crer que vai ser escravo o resto da vida de situações de maldição, de falta, de miséria, de doença. É melhor você crer no que Deus diz, há mais fundamento, que eu sei que a teologia quer confundir você, mas há mais fundamento para você crer que você é abençoado. E quando você fala: eu sou abençoado, lá vem você com essa teologia aí, da confissão positiva. Verdade, porque a fé é positiva. Eu era da confissão negativa, só falava problema antigamente, mas agora eu falo a palavra. Amém?
A base para você falar que é abençoado. Efésios 1:3 diz. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado. Quantos são abençoados aqui? Você é o que a palavra diz que você é. Quando você fala que é abençoado, você está falando o que a palavra diz. É melhor concordar com a palavra do que concordar com as opiniões dos pregadores, que você pode até gostar deles. Paulo está dizendo aqui, ó, bendito o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, amém? Com toda sorte. Se você acha que Deus é mesquinho, não, irmão, vou dar só uma bençãozinha para você aqui, ó, só um realzinho aqui para você. Para você eu vou dar só esse tiquinho aqui. Eu nunca vi, irmãos, eu não vejo Deus fazendo isso com ninguém. Eu não vejo Jesus fazendo isso com ninguém. Você viu Jesus fazendo isso? Senhor, o povo está com fome, é? Ok. O que é que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Vamos para o seguinte: quantos tem? 5 mil, pronto. 5 mil homens, né? Ih, rapaz, 5 mil homens. Deve ter mais de 12 mil, porque se contar mulher e criança, mulher, tem mais mulher do que gente no meio do mundo, né? Então pega lá os 5 pães, cada pão você divide aí para 10 mil, né? Não, ele não fez isso. Ele multiplicou. Ele multiplicou. Tá certo? Ele não era pobre não, irmão. Jesus era pobre. Como é que acaba é pobre e multiplica? Como é que alguém que multiplica 5 pães e 2 peixinhos para muita gente é pobre? Você quer me convencer? Você quer apenas negar o que os meus olhos estão vendo? Eu quero negar a realidade, irmão. Quem nega a realidade é louco. Mas a tendência da incredulidade é sempre puxar para o olhar negativo das coisas. Como é que ela era pobre, irmão? Pobrezinho nasceu em Belém. Tão pobrezinho nasceu na manjedoura. Não tem lugar na hospedaria. Tinha como pagar a hospedaria, mas não tinha lugar, estava lotado, era recenseamento do povo. Quando ele nasceu, os reis magos foram, irmãos, os reis foram encontrar com ele. Como é que alguém é pobre e chegam os reis magos? Sabe quem são os reis magos? Uma autoridade, irmãos. Diga aí. Trouxe ouro, incenso e mirra. Se ele era pobre, que não era, mas se ele era pobrezinho, ele já ficou rico já quando nasceu. Como era pobre, se tem tesoureiro. Tesoureiro é onde não tem dinheiro. Quem já viu isso? Não tem R$1 aqui, mas vamos pegar um tesoureiro. Para que tesoureiro se não tem movimentação de caixa? Mas a teologia quer fazer você acreditar que ele era pobre. Porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o bichinho não tem onde reclinar a cabeça. Oh, meu Deus, está vendo? Se o Senhor não tem onde reclinar a cabeça, quem sou eu para reclamar? Não tinha, porque não quiseram receber ele em Samaria. Os samaritanos odeiam os judeus. Ele tinha como pagar, ele mandou os discípulos irem à frente, preparar lugar, pousada. O que é pousada? Lugar para dormir. Sim ou não, gente? Sim. Mas não quiseram receber ele, porque o aspecto era como quem ia para Jerusalém. Os discípulos com raiva devem estar também com sono. Tem gente com sono, fica com raiva, né? Eu, quando estou com fome, fico com raiva. Irmão, eu com fome, pode ser, eu com fome. Se eu chegar na geladeirazinha ali, isso aqui eu quero saber de quem é. Eu como, depois eu vou saber de quem é. Davi comeu os pães lá no templo, né? Que era para o sacerdote quando teve fome. Então tem uma base bíblica para comer o que vem na minha frente. Depois eu quero saber quem é o dono, se é de menino, se é de mulher, se é de homem, eu quero saber. Depois que eu tiver com a minha barriga cheia, né? Aí eu vou saber quem foi que deixou ali deu bobeira. Amém? Eu fui brincar, perdi, foi o raciocínio. Estava falando o quê, hein? Eu quero concluir. Hã? Sim, eu estava falando que os discípulos estavam com raiva, né? Porque devia estar com sono, cansado. Aí falaram assim: quer que mandemos descer fogo do céu?
Aí você fala assim, você que o diabo buscou, né? Estão doidos. Vocês são discípulos de Elias ou de Jesus? Você é discípulo de quem? De Elias ou de Jesus? De Jesus, gente. Elias foi legal. Elias é gente boa. Elias é gente boa. Moisés, ó. Mas Cristo é maior do que Moisés. E é maior do que Elias. Aí vocês estão doidos? Você não sabe que eu vim para salvar as almas, não para matar as almas? Vocês estão malucos? Então, em Jesus, irmãos, é muito claro. Cristo para mim é claro. Se olha para Jesus, para a palavra. Se você não conhecer nada que a teologia ensina, convencional, existem bons teólogos. É difícil, mas eu estou com uma briga pesada com essa teologia convencional. E com esse movimento reformado que está trazendo aquele aspecto de intelectualidade. Nós temos a palavra, nós conhecemos. As igrejas pentecostais, irmão, tem teólogo que pensa que todo pentecostal é burro. Eles pensam que pentecostal é burro. Nós somos um movimento que preza pela palavra. Aí você pergunta duas coisas da palavra, não sei, não é bem assim. Cuidado com essa fé. Essa fé. Jesus disse. Foi Cristo que disse. Como interpretas, né? Entendes o que leis? Como interpretas? O que a palavra quer dizer quando diz? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Pronto. Jesus disse isso. E aí? Errais. Não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhece nem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Como é que você quer interpretar? À luz de quem você aprendeu? Não, irmãos. Fique com Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Você foi abençoado? Amém. Sei que eu falei um monte de verdade aqui, mas eu acho que você foi abençoado. Fique na fé. Não desista. Se encha da palavra, se encha da influência certa. Com a influência certa, irmãos, há um poder. Quando você lê a palavra, há um poder se movendo. Quando você medita na palavra, há um poder se movendo. E deixa eu lhe perguntar uma coisa que vai lhe provocar durante a semana. O que foi que o Senhor te ensinou hoje? O que foi que Deus, fora esse momento aqui do culto, durante o dia, o que você aprendeu do Senhor hoje? Todos os dias, irmãos, eu tenho aprendido algo do Senhor. E os ensinamentos do Senhor são preciosos. Dedique tempo a Deus durante o seu dia. Separa um tempo para um devocional. Se não tiver um momento para separar, vai incomodar. O negócio é você não perder o tempo com Deus. Se vai dirigindo, procure se focar no Senhor para receber algo dele. Tomando banho, tá certo? Saindo a pé, na hora do almoço, em cima da privada, do jeito que der, meu amigo. Não tem conversa. Você precisa aprender algo de Deus. E se alguém falasse para você no fim da noite, meu amigo, o que o Senhor falou para você hoje assim, lhe ensinou que você pode me repassar? O que Deus falou para você, o que Deus fez com você hoje, que você pode compartilhar comigo? O que você experimentou de Deus, que você pode transmitir? Sabe o que vai acontecer? 1 Coríntios 14, 26. O que fazer quando vos reunis? Um tem, outro tem, outro tem, outro tem. Salmo, doutrina, interpretação, línguas. Você vai ativar o mover de Deus. Irmãos, Deus, Ele quer se mover através do corpo. Eu não vejo aqui só pessoas, eu vejo um corpo pelo qual Deus quer começar a se mover. Você não tem ideia o quanto você pode ser uma bênção útil para o corpo de Cristo. Como assim, Flávio? Como é que eu vou ser útil? Quando você aprender a receber algo de Deus. Você é útil não por você mesmo, mas porque você tem algo de Deus para transmitir. Faz de você importante, útil. Faz de você alguém relevante. Você entendeu? Não é porque eu sou, ele é o pastor, eu tenho o título de pastor, e porque ele é o pastor, ele é importante. Não sou importante porque eu sou pastor, não. Porque se eu tiver o título de pastor e não tiver algo de Deus para transmitir,
nada vale. Você entendeu? Eu tenho que ter algo de Deus para passar para vocês. Isso me faz ser alguém importante, útil. O que isso quer dizer? Você pode receber algo de Deus. Busque o Senhor no seu dia. Coloque esse propósito: eu vou receber algo de Deus hoje. Se nós fizéssemos aqui, por exemplo, é uma ideia que está legal, viu? Um culto só para compartilhar o que Deus tem falado para nós durante o dia. Ninguém vai pregar. Vamos a começar a orar e aí cada um vai compartilhar o que Deus ensinou durante o dia. Meu irmão, isso é vigília, isso dá para vigília, dá para fazer uma vigília assim. Não é aquela vigília que o povo está com sono, fica lá torcendo para amanhecer o dia, para tomar café, cochilando, aí senta e começa a abrir a Bíblia assim para disfarçar. Não, irmãos, agora um negócio que está pegando fogo, que está o corpo vivo se movimentando, a palavra fluindo, aí você vai ver, o bicho pega. Vamos ficar de pé, vamos orar.